Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Estão ouvindo direitinho aí? Estamos te ouvindo sim. Legal, satisfação, prazer estar com vocês. Tá um Prazer estar pouquinho com vocês baixo, aí. viu, Obrigado Gilson? pelo convite, né? Tá bom, Quando você aproxima assim, fica mais alto. Melhora um pouquinho, por causa do microfone mesmo. Por isso eu tento aumentar aqui. Tá. Mas estamos te ouvindo. Eu queria começar, né, pedindo para você se apresentar, Gilson, porque assim, tem tanta coisa para falar de você que eu ia ficar até o fim do dia hoje falando de você, de tanta contribuição que você já tem, né, sua, para o movimento negro, para o samba, para a marcha noturna, né? Então, assim, é muita resenha sobre você. Então, eu queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal que não te conhece, porque para a gente você já é, a gente já te considera uma figura clássica dentro do movimento negro, dentro do samba aqui. Seja bem-vindo. Oi, Gilson. Você pode se apresentar para a gente, então? Tá ouvindo? Agora sim. Pode falar. Opa, pessoal. Beleza, desculpa aí, pessoal. Bom dia a todos e todas, uma satisfação, um prazer, uma gratidão estar aqui com vocês aqui, né? Eu sou Gilson Nunes Vitório, sou mais conhecido como Gilson Negão, né? Sou lá da Bahia de Ilhéus, mas eu vim para São Paulo aqui muito cedo e toda a vida foi construída aqui em São Paulo. Eu vim para cá em 57, né? E para Itaquera em 59, estou aqui até agora. Resistência aqui em Itaquera, né? Tenho 79 anos, sou militante do movimento negro. Comecei no samba, né? Que para mim o samba não muda. Naquela época tinha divisão, o samba era uma coisa, o movimento era outra, mas sempre, desde quando eu comecei eu nunca dividi isso. Achei que a luta sempre foi a mesma, né? Movimento negro, sou militante também político, né? Aprendi que a gente tem que, para sobreviver também, tem que discutir política. Que eu era daquela época que você falava assim, a política e a religião não se discute, né? E eu repetia isso. Eu repetia para todo mundo. Aí depois eu percebi que, a gente falando que política e religião não se discute, né? Toda a eleição tinha alguém se elegendo e sempre tinha alguém rezando nas minhas costas. Eu falei, opa, preciso começar a ficar mais esperto aqui, né? E aí comecei a participar também de discussões políticas, que eu acho que é interessante para a nossa vida, né? E aí a gente fez uma trajetória de militância, porque a nossa luta é uma luta de muita coisa, né? A gente vai aprendendo na vida que se a gente não lutar, tá morto, que nem diz o outro. Então temos que lutar. Estou aí desde algum tempo na luta. Eu estou com 63 anos de militância. Eu acho que é isso aí, né? Tem algumas coisas mais, mas eu acho que é isso. Tá certo. Bom, e hoje a gente chamou aqui para falar sobre a marcha noturna, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, né, para o nosso público, né, o que é essa marcha, há quanto tempo ela é realizada, né? Como que as pessoas também podem fazer para participar da marcha que vai ter esse ano. Tá legal. Beleza. Então, a marcha noturna é uma ideia de muitas pessoas, né? Mas de loucura de poucas. Que a marcha noturna foi uma loucura. O começo da marcha noturna foi uma loucura. Que assim, era o estudo do Padre Enes, que virou uma tese. O Padre Enes aqui agora atualmente está na igreja de São Gonçalo. Ela virou uma tese e a doutora Maria da Penha, que na época era da Comissão do Negro da OAB, ela tomou conhecimento dessa história, achou a história muito bonita, né? E ela falou assim, vamos botar esse parque, vamos fazer uma marcha aí, né?
E a história dessa, a marcha à noite, porque primeiro, né, era resgatando um pouco a história que a noite era o horário que os negros fugiam das fazendas. Então a marcha noturna é para isso e tal. E chamou a gente para conversar, para ajudar, né? O pessoal da CONEM, mais algumas entidades. Nós fomos lá na OAB para discutir isso e a organização da marcha. E aí começamos a fazer isso. Mas era uma loucura, porque, primeiramente, a gente se concentrava às 8 horas da noite, no dia 12 de maio, porque dia 12 para o dia 13 era o momento das fugas, né? Então, a programação fosse dia 12 para dia 13, né? Para negar o 13 de maio e o 12 de maio. Então, a gente fazia dia 12 à noite, concentrava às 8 da noite e saía pela São Paulo andando às 22 da noite, né? E chegava lá no Paissandu à meia-noite e pouco. E é uma loucura porque, assim, primeiro que no começo era assim, nós saíamos andando e ou a gente não encontrava ninguém na rua, no período que a gente percorria, ou quando encontrava todo mundo correndo para pegar o trem, o ônibus, mal pegava o profeta correndo, né? E a gente dava risada que o pessoal não entendia nada, o pessoal com tocha na rua, 11 horas, meia-noite, e chegar no Paissandu, às vezes meia-noite e 10, aí fazia aquela cerimônia, levava uns 10 minutos, e aí todo mundo saia correndo para pegar o último metrô, o último ônibus, sai desesperado. Todo mundo, até os participantes da marcha, né? E quem ficava um pouquinho mais, aí perdia o último, a gente já procurava um barzinho que tivesse aberto e ficava até as 4 da manhã para pegar o primeiro metrô. Então era uma loucura assim, né? E a doutora Maria da Penha incentivava isso. Ela, junto com o padre Enes, né? E a gente também acompanhava. A gente achava aquilo legal, né? E foi muito interessante o começo dessa marcha, né? Muita história, muita coisa boa, e aí foi aí mesmo conhecendo a história do movimento negro, mas aí na marcha noturna eu conheci a história que está enterrada no solo de São Paulo. E, inclusive, na minha opinião, esse roteiro que nós fazemos na marcha noturna é um roteiro histórico com mais qualidade, mais da história do movimento negro está ali, né? Isso é muito importante. Então, e aí a gente faz um pouco dessa linha aí, e já estamos com 30 anos disso. É a 30ª edição da marcha. Ela já teve várias desistências, várias discussões de parar, mas ela falou, não vamos parar. Nós vamos continuar. E a marcha entrou no calendário da cidade também, né? Então, isso é um momento importante, porque as conquistas foram várias nesse sentido aí. Isso eu acho muito importante, muito bom para a nossa história, para a história do povo preto, né? E hoje a gente vê também que fora da marcha já tem algumas pessoas que tomaram conhecimento, estão fazendo esse circuito aí da história durante a semana, durante o mês, qualquer mês, eles vão chamar. Um grupo de pessoas que circula por aí, né? E agora está tendo também lá no Bexiga. Então essas coisas são a história nossa do povo negro, que faz a história em São Paulo, que ajudou a construir São Paulo, né? E que a história está enterrada e a gente está desenterrando essa história que é muito interessante, assim como a história dos aflitos, né? Então essas coisas estão reaparecendo aí. Para nós é muito bom, muito bonito, porque às vezes, quando a gente fala da história da construção, da contribuição do povo negro em São Paulo, às vezes eu sempre fico alguma dúvida porque não tem registro, né? Mas eles vão aparecendo. Isso é muito importante. Né? Eu acho que é isso aí. Agora tudo é aberto aí para vocês quiserem falar alguma coisa e perguntar alguma coisa, tamo aí. Legal. Bom, primeiro dar as boas-vindas aqui para o nosso grande camarada Denis de Oliveira, que entrou aqui. E aí, tudo bom, pessoal? Entrei para falar com o Gilson Negão, meu grande amigo, né, Gilson? Você tá bem, Gilson? Pois é. Ô, grande parceiro de novo! Não pode falar com o tempo que se conhece. Meu brother aí, né? Sambista, camarada velho aí, né? Ô, Gilson, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Ele aguarda. Nessa marcha aí nessa marcha noturna, né? Então, primeiro, bom dia a todo mundo. Bom dia, João. Bom dia, Tati. Tudo bem, gente? Bom dia. João, Gilson, nessa marcha desse ano, vocês vão homenagear o grande Flávio Jorge, né? Flavinho, né? Uma pessoa importante aí na luta
Movimento Negro, amigo nosso, né? Fala um pouco como vai ser essas homenagens, né? Ao Costa também, né? Muita gente vai ser homenageada nessa marcha aí. Pessoas que deram aí sua vida, deram, né, toda essa trajetória de vida aí para a luta contra o racismo, né? Não, é isso mesmo. E a gente primou esse ano com uma 30ª marcha, né? Ó, qual seria o mote da marcha? Falei, gente, esse ano temos que homenagear aqueles que se foram, que tem muita gente que começou com a gente aí, né? Já se foi, falei, 30 anos, vamos homenagear o pessoal, né? E o pessoal topou. E é importante, olha, e assim a gente foi tendo uma memória, foi pegando as coisas aí e tal, relembrando. Nossa Senhora, cada memória importante, bonita pra caramba na história de vida das pessoas. Muito bonita mesmo. Eu me emocionei muito porque convivi com todos. Emocionado. Quando eu vejo algumas fotos, algumas lembranças aí, eu fico emocionado mesmo, porque. E aí eu vejo que nós acertamos em homenagear essas pessoas, porque, pô, as pessoas ajudam tanta gente, corre, faz um sacrifício, né? E a militância antiga não é igual a militância de agora, a gente andava a pé, sem dinheiro de ônibus, sem dinheiro para tomar uma dose de reanimador, né? Tudo mais a gente fazia, a gente ia para fazer. Então, isso é importante, que a gente vai vendo a foto das pessoas que se foram e vai ter essa memória. Muito bonito, muito importante. Flávio Jorge Costa, doutora Maria da Penha, o Eduardo, poxa, sabe, tem muita Sônia Leite, muita gente boa. Nós temos uma lista aí que está com 18 pessoas, né? Então essas coisas são importantes na nossa vida. Né? Você fazer primeiro você relembrar que ela está com 30 anos de marcha, e depois você reviver aqueles seus que foram embora, isso é muito gratificante para nós, pelo menos acho que, e para eles que estão lá no Orum também. Eu acho que é isso, meu velho. Arnaldo Xavier, né, poeta, né, muita gente, né? Ô Gilson, queria também te perguntar como que vai ser, né? Você falou como que era no início a marcha, como que vocês se organizaram, e esse ano, como que vai ser a organização da marcha, né? Para quem quiser participar aí, queria que você falasse um pouquinho da concentração, como que vai ser essa marcha aí desse ano. Ah, legal. Não, é o seguinte, agora, depois daquela loucura toda, aí nós resolvemos mudar um pouco, porque, na verdade, a gente falou, gente, ó, vamos mudar um pouquinho isso aí, que esses horários nossos não tá dando certo não, poxa, né? Tem gente que não aguenta ficar até as 4 da manhã, tá, né? Então nós mudamos, a gente passou a concentrar a partir das 18 horas, né? E a gente sai andando em marcha às 20 horas, e a gente chega lá, a previsão é chegar no Paissandu às 22 horas. Então o negócio fica mais fácil para as pessoas. E a gente se modernizou também na concentração, que acho que depois da pandemia aí, o pessoal resolveu, na concentração, fazer umas aulas públicas, e nós mantivemos esse negócio de aula pública. Acho que é importante uma aula pública, as pessoas conhecerem as histórias e tal, né? E a gente faz uma aula pública de 2 horas, com os convidados lá, e depois às 20 horas a gente sai, né? Sai em marcha pelos pontos históricos, nós vamos caminhando, né? Até chegar lá na Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte. Então, desculpa, lá no Paissandu, né? Então essa é a nossa programação agora contínua. E aí esse roteiro aí tem o nosso historiador, que é o Abílio, que ele vai parando fazendo as paradas, vai falando a importância das paradas, como é que era, o que era a parada, como é que era a coisa. É um momento muito, muito importante da nossa história, viu? Um dos melhores momentos que eu acho, na minha opinião. Tem um camarada seu aqui mandando mensagem aqui, ó, o Antônio Lopes te mandando, né? Falando, Gilson, quanto tempo? Parece que estamos tão longe, né? Nossa luta é a mesma, te mandando um abraço aí, né? E também tem mais uma mensagem dele falando que o nosso lema é só fica na memória quem faz história, né? Acho que tem tudo a ver aí com o mote da marcha desse ano, né, Gilson?
É isso mesmo. Salve, pessoal. Um abraço aí, obrigado pelas mensagens. É isso mesmo, a nossa luta é uma luta constante, o Denis sabe disso aí, né? Quanto o Denis ajudou a escrever as coisas, para a gente poder formatar as coisas, fazer, mudando o rumo das coisas, né? Então essa história nossa é uma história muito interessante, né? De muita luta, de muita coisa, a nossa revisão das coisas nossas, né? A gente vê que as coisas avançam, mas a escravidão moderna também avança, né? Eles sabem como escravizar a gente, né? E a gente vai revendo isso, vai revendo essas coisas, e, né? A gente falava da violência anterior, como é que era a violência no período da escravidão, né? E a gente está vendo a violência agora é a mesma coisa, entendeu? É chicote, agora é cacetete, é tiro. Então, não mudou, viu? A escravidão moderna é assim. A inteligência artificial também está aí para querer nos escravizar. E nós estamos aqui para não ser escravizados. Então, essa é a nossa luta, né? Você podia repetir, então, Gilson, o horário, né? Então, é dia 13, o horário, concentração da marcha noturna, por favor, só para a gente informar aqui nossa audiência. E o local também. Então, o horário é o seguinte, tá bom, o horário é concentração às 18 horas, lá na Praça da Liberdade, em frente à Igreja dos Enforcados e do lado esquerdo da Igreja dos Aflitos. Ali a nossa concentração é ao lado da estátua da nossa madrinha Eunice, né? Nossa grande sambista, que ela é baluarte do samba, né? Das nossas guiôs, que será homenageada pela Mocidade Unida da Moca. A gente se concentra ali às 18 horas, fazemos a aula pública até às 20 horas, no máximo 20h15, e depois a gente sai encaminhada pelos pontos históricos. A gente para primeiro ali na Foca, que tem Praça João Mendes, depois nós vamos até a Igreja do São Gonçalo, que é do lado esquerdo, ali na padaria, a padaria que tem do lado esquerdo, para João Mendes ali, a padaria antiga que tem lá, esqueci o nome agora. Depois a gente volta no Fórum São João Mendes, desce até a Igreja dos Enforcados, né? Nossa Senhora da Boa Morte, paramos na esquerda, já pensando na Igreja do Carmo, atravessamos a rua, vamos lá para a estátua do Tebas, descemos até a Praça do Patriarca, onde tinha o antigo cemitério dos Pedros, e do lado era a estátua do Zumbi, né? Que agora foi para Passaduba, vai retornar. Passamos pela Praça dos Patriarcas, de lá, Teatro Municipal, que foi onde foi fundado o MNU, em 78, e finalizamos lá no Paissandu, na Igreja do Paissandu, na estátua da Mãe Preta, né? Igreja do Paissandu. Então, é um roteiro, assim, é um curto roteiro, mas com um conteúdo histórico muito grande para a cidade de São Paulo, viu? Muito grande mesmo, né? Vocês podem ver na concentração, por exemplo, ó, tem a Igreja dos Enforcados, né? Tem os Aflitos, tem a estátua da Madrinha Eunice, né? E o metrô, que é a metrô Liberdade, nós estamos brigando para ficar África, Japão, Liberdade. É isso. São as marcas negras da cidade de São Paulo, né? A população negra vivia no centro de São Paulo, foi expulsa para as periferias, né? Então a marcha vai lembrar essas marcas, né? Liberdade, Paissandu, né? Tem marcas negras importantes aí. A história de São Paulo feita pela população negra, né? Que pouca gente conhece, né? É uma invisibilização dessas marcas. Então a marcha, né? Além de ser uma atividade importante, né? De protesto do movimento negro, também, né? É uma atividade de ressignificação de São Paulo. Então é importante isso. E aí essa reivindicação que é justíssima, né? Liberdade é o bairro negro, né? Não o bairro japonês, como se convencionou chamar, né? Então a mudança da estação é mais do que justa, né? Muito legal isso. Então 18 horas lá na Liberdade, né? A concentração. Importante isso. Então todo mundo lá. Então é isso mesmo, porque ali, aquele pedaço ali, para quem é mais novo não lembra, aquele mais antigo ali, né? Aquela parte de baixo ali, ó, depois que nós começamos isso aí, surgiu a história do Chaguinha lá, o pessoal descobriu lá, né?
o cemitério dos aflitos ali, então, a história está vindo à tona, né? Cemitério dos aflitos, um negócio muito bonito, foi tombado, então uma luta muito importante nossa do movimento, né? Depois lá embaixo mais, que eu estou falando ali, quem é do samba, depois tem a Rua da Glória, né? O Paulistano da Glória, que a gente dançava lá o figurado, o quadradinho, depois mais um pouco para lá, o lava-pés, do lado direito, do lado de cima ali, era o Galvão Bueno, a escola de samba que o pessoal nem sei se lembra, o Nido da Galvão Bueno, depois mais um pouco para o lado esquerdo ali, tem a Sé, que eram os engraxados da Praça da Sé, então tudo pontos históricos nossos, a história nossa preta, que nós fizemos parte desse trabalho, né? Quem fazia batucada na lata de caixa e no sapato éramos nós. Nós sabíamos fazer, pegava o pano, engraxando o sapato dos playboy e fazendo batucada. Isso é história maravilhosa nossa. Legal. Legal. Aí o Pedro está dizendo que o Gilson faz uma apresentação no Bar da Boa, na Lapa. Tem que retornar. Ô, puta merda, coisa boa! Coisa boa! Legal, Gilson. É super importante a gente fazer esse resgate histórico, né, do movimento negro, de toda essa resistência negra e também da construção negra que a gente tem na cidade de São Paulo, né? E assim como a gente tem, né, uma presença aí histórica dessa população negra, a gente também tem muito um silenciamento, né? Uma invisibilização. A gente está aí acompanhando tanto essa construção aí que tirou o vai-vai, né, ali da Bela Vista, essa construção do metrô, e aí se encontra um sítio arqueológico. A gente está com uma outra questão também que você está acompanhando, que é ali dos times dos campos de várzea ali atrás do AMB, ali na Casa Verde. A gente tem o famoso Samba do Cruz também, que está sendo ameaçado. Então, assim, a gente vê o poder público, né, a todo momento tentando silenciar, né, a nossa cultura, o nosso samba, a nossa expressão, né? Isso tem sido muito violento para a gente, porque primeiro que sempre foram iniciativas da população, né? Uma escola de samba como Vai-Vai, uma tradição enorme, e aí a gente tem o Samba do Cruz também, que foi totalmente construído com as custas da comunidade, é um samba super tradicional, e também estão querendo acabar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque quando você fala que a escravidão não acabou, a gente traz, né, isso traz para a gente de que a realidade de que a gente continua tendo enfrentamento, inclusive para existir, né? O próprio samba que foi tão perseguido e que hoje dá tanto dinheiro, né, para as elites, para o poder público, também é tão desrespeitado e silenciado, né, aqui na nossa cidade, aqui de São Paulo, né, Gilson? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Então é o seguinte, é o que eu falei, né? É o que eu falei, é o chicote vizinho, né? O chicote continua, né? É o chicote vizinho, continua querendo, batendo nos nossos, né? Querendo apagar a nossa história, mas você vê como é que é a história, assim, a história, a terra transmite, revive a história, né? Eles tiraram o vai-vai dali, quando foram escavar, acharam lá resquícios de religiosos ali. Então, tem uma história nossa fundada, tem um fundamento nosso na terra, né? Nós sabemos lidar com a terra, nós negros sabemos lidar com a terra e fazer o fundamento, né? Você tinha que esconder as coisas religiosas para o pessoal não descobrir que você tinha a sua religião, você cultuava seus ancestrais. Então, está ali enterrado. Então, foram escavar lá, acharam. Aí tiveram que mudar de opinião, tiveram que mudar o trajeto. Então, o vai-vai é uma dessas histórias, uma das muitas histórias que acontecem conosco aí, né? Já tentaram também tirar a Mocidade de Ilha da Moca debaixo do viaduto, né? E quando saiu essa debaixo do viaduto, eu falei, pessoal, toma cuidado, porque isso vai atingir nós, porque quem está embaixo do viaduto somos nós, o nosso povo, né? E acontecendo isso. Então, essa invisibilidade que as pessoas querem apagar nossa história, isso é ruim, mas quando vai se escavando, vai aparecer na nossa história. É o contrário, né?
Quanto mais eles vão cavando o chão, mais vão aparecendo na nossa história, mais vão resgatando. Aqui tem história, aqui tem fundamento do povo negro, tem o conhecimento, tem a história, né? Mas pouca gente sabe que é fundamento. O nosso está enterrado lá. Então, quando vasculha, acha a nossa história enterrada lá. Então, isso é super importante, viu? Eu estava vendo agora ali na Dom José de Barros, né? Eles fizeram uma reforma ali, escavaram a Dom José de Barros, aí tem trilho de bonde ali, né? Então, tudo é história nossa. Aquilo é um trabalho nosso. Quem que botou aquele trilho lá foi o nosso povo. Nosso povo trabalhador que pôs lá aquele trilho lá. Então, era o povo preto da década de 19, né? Que fez aquele trabalho ali. Então, vão escavando São Paulo, vai aparecendo, né? Na Serra, nos outros lugares, vão aparecendo. Então, essa questão de querer apagar a história, é o contrário, ela vai aparecendo. Você vai escavando o solo de São Paulo e vai vendo que São Paulo é o solo preto, né? Então, isso as coisas não podem acontecer. Lá no Cruz da Esperança, a mesma coisa, uma entidade que traz alegria para o povo. O pessoal vai no final de semana na beira do campo para assistir o futebolzinho, né, que é gratuito. Aí você encontra com os amigos, né? Toma lá uma cerveja, come um churrasco. Hoje nós já estamos podendo comer churrasco. A nossa época, a época minha do Denis, a gente ia para a beira do campo e comia uma sardinha na brasa. A gente não tinha dinheiro para fazer churrasco, a gente comia uma sardinha na brasa, mas comia também, viu? Comia, bebia, né? E estava tudo certo, ia para casa feliz. Você passa um período, umas 3, 4 horas na beira do campo, vai para casa feliz, alegre, porque o seu time ganhou, porque perdeu, mas você encontrou um amigo, outro que você não via há tanto tempo. Essas coisas são interessantes. É a alegria do povo, né? Eu falo para as pessoas, olha, você quer ver o que é uma alegria imensa? Vai no ensaio técnico que tem no AMB, que é gratuito. Lá você encontra mais de 20 mil pessoas, de várias seus amigos de muito tempo, né? Todo mundo alegre, todo mundo feliz, sorrindo, um abraçando o outro, que você não viu há muito tempo, né? Um que chega lá de cadeira de roda, outro com 2 muletas, outro sem a perna, mas todo mundo alegre. Todo mundo, porque o pessoal está na escola de samba, com a tradição, a relíquia, que vem contando as histórias do povo. Então, o nosso povo precisa disso, alegria gratuita, né? E aí, vem o poder público que não conhece nada, coloca gente que não conhece a história, né? E começa a achar que não, vamos mudar isso aqui, vamos privatizar, vamos ganhar dinheiro. Poxa, é muito ruim isso, a consciência é muito ruim, não é consciência, uma falta de consciência, um pensamento burguês, né? E aí fica difícil. Eu acho que a gente precisa resgatar muito a nossa história, valorizar muito o povo que está de luta aí, porque, olha, por isso que segunda-feira está todo mundo convidado também, lá no Teatro Sérgio Cardoso, tem lá a história dos pretos do Bexiga. Vamos prestigiar, vamos conhecer essas histórias aí, né? Nós não sabemos tudo, né? A gente vai lá e depois a gente vai lembrar algumas coisas nossas e conhecer outras. Então, eu acho que isso é muito importante. Bom, Gilson, quero agradecer muito a sua participação no nosso programa. Vamos te chamar mais vezes, viu? Vamos chamar mais vezes, porque tem muita coisa ainda, né? A gente fica sempre assim, pensando, né? Tudo que a gente podia falar, e o tempo é sempre curto, né? Para tanta coisa, mas te desejar aí, né? Muita saúde e prosperidade, que você continue nos enriquecendo aí, tanto culturalmente, com o seu ativismo, com o seu samba, né? E muito sucesso aí na marcha. Só lembrando, a marcha do dia 12 para o dia 13, com a concentração lá na Praça da Liberdade, né? Concentração e às 12 para o dia 13. Tati. 18 horas, Praça da Liberdade. Legal. Tati. Praça da Liberdade. Só me permite rapidinho. Claro, João, Obrigado pode aí. falar. Diga aí. Deixa eu só dar eu queria só aproveitar, só para agradecer aí esse depoimento do Gilson, que assim, foi uma verdadeira aula para mim de cultura popular, então eu acho, e principalmente por causa do seu astral, que a gente vê que você é um entusiasta mesmo, e falando muito de história, eu fiquei muito tocado com essa sua
sua garra em trazer isso, e um povo sem história não se constitui como povo. É uma coisa impressionante que você traz isso e coloca isso de uma maneira muito fácil da gente entender, tá? Um abração para você, gostei muito da sua fala, valeu. Valeu, Gilson. Eu que agradeço a vocês aí por essa oportunidade de conversar com meus amigos, de papo, né? E depois vamos falar próximo momento, vamos falar de escola de samba, que eu acho que é importante também o pessoal conhecer essas histórias que são contadas por aí, viu? Vamos marcar sim. Eu já estou me disponibilizando aqui, tá bom? Um axé para vocês, muito obrigado de coração. Axé, Gilson, grande amigão. Valeu, abraço. Tá bom. Verdade. Tá bom, muito obrigado a vocês. Valeu, meu querido. Axé pro seu povo aí também, pessoal. Dá um salve aí, tá bom? Um abraço, divulga pra galera aí, o axé. Obrigado. Axé. Deus abençoe. Bom final de semana para todos. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães Preta. Axé. Axé, axé.